Você acha que precisa se afastar de todo mundo para proteger sua paz? Então você caiu na armadilha mais perigosa do desenvolvimento pessoal. A verdade é que o isolamento não te fortalece, ele te enfraquece. O verdadeiro poder não está em construir muros, mas em dominar a arte de estar presente sem ser contaminado. E se eu te disser que existe um jeito de você circular em qualquer ambiente sem perder sua essência? Fica até o final, porque isso vai virar o jogo para você. Porque o isolamento é a ilusão mais vendida da internet. Quantas vezes você já ouviu que precisa se afastar de pessoas tóxicas, cortar relações e criar sua bolha particular? Parece conselho de sabedoria, mas na real é o caminho mais rápido para o vazio emocional. O isolamento virou commodity nas redes sociais. Influencers vendem a ideia de que você precisa se fechar para o mundo, para encontrar paz interior, mas isso é só uma fuga disfarçada de autocuidado. A cultura do cancelamento e do corte radical te ensina a resolver conflitos, excluindo pessoas da sua vida como se fossem bugs de um sistema. Mas aqui está o problema. Quando você se fecha demais, você não se protege, você se aprisiona. Sua zona de conforto vira uma cela invisível, onde você se sente seguro, mas totalmente desconectado da realidade. Pensa comigo. Os momentos mais transformadores da sua vida aconteceram na solidão ou no atrito com outras pessoas. A verdade incomoda, porque a gente cresce no conflito, na troca, no confronto de ideias. Um estudo da Universidade de Harvard acompanhou mais de 700 pessoas por 80 anos e concluiu que relacionamentos saudáveis são o maior preditor de felicidade e longevidade. Não é meditação isolada, não é retiro espiritual solitário, são conexões humanas reais. O lance é que você foi ensinado a confundir vulnerabilidade com fraqueza. Te disseram que estar acessível é se expor ao perigo, mas a real é que quando você se fecha por medo, você perde a capacidade de influenciar e de ser influenciado positivamente. Você vira uma ilha, e ilhas não evoluem, elas só resistem até serem engolidas pelo mar. O isolamento te dá a falsa sensação de controle. Você elimina variáveis, remove pessoas imprevisíveis e cria um ambiente asséptico onde nada pode te ferir. Mas também nada pode te transformar. E aí você olha para o espelho e percebe que está seguro, mas vazio. Protegido, mas estagnado. Identifique uma pessoa ou situação que você está evitando por medo de conflito ou desconforto. Reflita honestamente. Você está se protegendo ou fugindo? Como estar presente sem ser contaminado? A questão não é se afastar. É criar filtros internos tão fortes que você pode circular em qualquer ambiente sem absorver o veneno ao seu redor. Pensa num mergulhador nas profundezas do oceano. Ele não evita a água. Ele usa o equipamento certo para respirar embaixo dela. Você precisa do mesmo mindset, estar imerso na realidade sem se afogar nela. O erro fatal é acreditar que você precisa concordar com todo mundo para manter conexões. Acessível não significa permeável. Você pode ouvir opiniões tóxicas sem internalizá-las. Pode conviver com pessoas negativas sem deixar que a energia delas domine a sua. A habilidade de separar presença de absorção é o que diferencia quem evolui de quem apenas sobrevive. Olha como funciona. Quando você está inseguro da sua própria identidade, qualquer vento te derruba. Mas quando você tem clareza sobre quem você é e o que você defende, as opiniões alheias viram apenas ruído de fundo. Não te afetam porque você não está em dúvida sobre si mesmo. Essa é a diferença entre ser acessível e ser vulnerável a manipulações. Tem gente que confunde empatia com esponja emocional. Acham que sentir o que o outro sente significa carregar o fardo do outro. Mas compaixão de verdade é entender a dor alheia sem se tornar refém dela. É estender a mão sem se deixar puxar para o buraco junto. Você pode ser a ponte sem virar o abismo. A maioria das pessoas opera em dois extremos. Ou se fecham completamente e viram pedras emocionais, ou se abrem tanto que qualquer um entra e bagunça a casa. O caminho do meio é a maestria. É ter portas, mas ser você quem decide quando e para quem elas se abrem.
É ter paredes, mas com janelas que permitem a circulação de ar fresco sem deixar entrar a tempestade. Aqui está o segredo que ninguém te conta. Pessoas verdadeiramente fortes não precisam se isolar porque elas não têm medo de contaminação. Elas sabem que sua essência é sólida demais para ser diluída por influências externas. Elas circulam, conectam, interagem, mas permanecem intactas. Isso não é sorte, é treinamento. Escolha uma conversa difícil que você tem evitado e participe dela, mantendo sua posição sem atacar ou se defender emocionalmente. Pratique estar presente sem reagir. Liberdade. O que essa palavra significa para você quando você pensa em conexões humanas? Porque ser inviolável é diferente de ser inacessível. Agora vem a parte que vai desconstruir tudo o que te ensinaram sobre proteção emocional. Ser inviolável não significa construir fortalezas ao seu redor. Significa ter um núcleo tão forte que nada de fora consegue rachá-lo. Você não precisa de armadura se sua estrutura interna é de aço. E aqui mora a revolução. Você pode ser leve, aberto, disponível e ainda assim imperturbável. Pensa em grandes líderes, artistas, pensadores que mudaram o mundo. Nenhum deles vivia isolado numa caverna. Eles estavam na arena, no confronto, no meio do caos. Mas tinham algo que a maioria não tem. Uma identidade tão bem definida que o mundo externo não conseguia apagá-la. Gandhi circulava entre multidões furiosas. Nelson Mandela passou décadas numa prisão cercado de hostilidade. Nenhum deles precisou se isolar para preservar sua essência. A diferença entre ser inviolável e inacessível é sutil, mas gigante. Inacessível é quem fecha as portas por medo. Inviolável é quem deixa as portas abertas, mas controla quem entra e o que fica. Um opera no medo, o outro opera na confiança. Um se esconde, o outro se expõe estrategicamente. Um evita o perigo, o outro dança com ele sem perder o ritmo. Você já reparou que pessoas verdadeiramente maduras não se ofendem facilmente? Não é porque elas não sentem, é porque elas não dependem da validação externa para sustentar sua autoimagem. Elas podem receber críticas, ouvir ofensas, enfrentar rejeição e continuar inteiras, porque nada de fora tem poder sobre o que está consolidado por dentro. O mundo vai testar você constantemente. Vai jogar opiniões, julgamentos, expectativas, pressões. Se você construiu seu senso de valor com base em aprovação externa, você vai desmoronar a cada teste. Mas se você fundou sua identidade em algo mais profundo, você se torna inabalável. Não porque você é insensível, mas porque você sabe separar o que é seu do que é projeção alheia. Durante uma semana, observe quantas vezes você ajusta seu comportamento para agradar os outros. Identifique esses momentos e escolha conscientemente manter sua autenticidade. Autenticidade, como você equilibra ser você mesmo e ainda assim se conectar com pessoas diferentes. Deixa um like se você está percebendo onde isso te leva, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais conteúdo como esse. Como construir conexões sem perder sua essência. Aqui está a verdade final que vai mudar tudo. O poder real não está em evitar conexões, está em dominar a arte de se conectar conscientemente. Conexão consciente é quando você escolhe com quem, como e até onde você se envolve. Não é reativo, é estratégico. Não é emocional, é intencional. Você para de ser levado pelas circunstâncias e começa a orquestrar suas interações. A maioria das pessoas vive no piloto automático social. Aceita qualquer convite, responde qualquer mensagem, se envolve em qualquer drama. E depois reclama que está exausto emocionalmente. Mas exaustão não vem de conexão, vem de falta de discernimento. Vem de dar acesso indiscriminado à sua energia. Pensa numa empresa de tecnologia de ponta. Ela tem sistemas de segurança, mas não fica offline. Ela processa milhões de interações por dia, mas tem firewalls, criptografia, protocolos. Você precisa da mesma arquitetura mental. Deixar seu sistema aberto para trocas, mas com camadas de proteção que identificam e bloqueiam ameaças automaticamente. Aqui está o hack definitivo. Quanto mais sólido você é internamente,
menos você precisa controlar o ambiente externo. Pessoas inseguras tentam controlar tudo ao redor porque não confiam na própria capacidade de lidar com imprevistos. Pessoas fortes simplesmente respondem com maestria ao que vier. Elas não evitam o jogo, elas dominam as regras. E tem mais. Quando você opera desse lugar de força interior, você naturalmente atrai conexões melhores, porque você não está desesperado por aprovação, você não aceita migalhas emocionais, você não tolera desrespeito disfarçado de amizade, você se torna seletivo não por arrogância, mas por autopreservação consciente. A transformação acontece quando você percebe que não precisa fugir do mundo para se encontrar. Você pode estar no meio do caos e ser o ponto de calma. Pode circular entre pessoas superficiais e manter sua profundidade. Pode viver na era da distração e preservar seu foco. Tudo depende da sua estrutura interna, não das condições externas. Pratique dizer não sem justificativas excessivas. Quando algo não ressoa com você, simplesmente decline com firmeza e gentileza. Isso treina seu músculo de inviolabilidade. Transformação. Qual foi a maior mudança que você já fez para proteger sua energia sem se isolar? Se você chegou até aqui, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Valeu! Este conteúdo tem fins educacionais e reflexivos sobre desenvolvimento pessoal. Não substitui acompanhamento profissional de psicólogos ou terapeutas quando necessário.